Bom, gente, nessa aula de hoje, então, nós vamos iniciar sobre a termoquímica, né, uma outra parte. Dando sequência aí, nós fizemos a estequiometria, agora nós vamos abordar a questão da termoquímica, né? Então, vamos falar das questões que envolvem a parte térmica, envolve transferência de calor e de trabalho. Então, no conceito mais rápido, e vou aqui mostrar, né? Então nós temos o porquê da termoquímica, sim, né? Porque todos os processos que acontecem, por exemplo, a queima de qualquer combustível, né? Repelentes e propulsores, por exemplo, a próprias reações que acontecem, né? Em qualquer meio, tudo isso envolve a termoquímica, né? Para nós aí, o simples fato do sistema solar, por exemplo, né, de fotossíntese, que envolve a radiação eletromagnética, que vai ser captada pela clorofila, fazer transições eletrônicas lá internamente e promover a reação química na formação de glicose e gastando oxigênio, produzindo oxigênio e gastando CO2 e água. Então, estes processos são todos processos termoquímicos que envolvem essa transferência de calor para a produção de trabalho, né? O simples secar roupas, né, no varal, ou mesmo o nosso sistema, o nosso organismo, né, de transferência de suor, né? Então a gente sua e essas gotículas de água na nossa superfície da nossa pele, ela tem que evaporar. Como é que ela vai evaporar? Por aquecimento, né? Então ela gasta energia e com isso você esfria o corpo, tá? E processos, né, de produção de materiais como esse. Pois bem, dentro desse estudo, então, nós vamos estudar principalmente as variações aqui energéticas, né, de calor, que envolvem nas reações químicas. Esse é o nosso interesse aqui na química geral. Mas nós vamos ter que definir isso claramente, né? Então, a primeira coisa que nós vamos aprender a fazer é isso. Toda vez que você estiver diante de uma reação química, nós vamos ter que, ou qualquer processo, a primeira coisa que nós vamos ter que definir é onde estão as nossas vizinhanças. Isso é muito importante, né? Deixar bem claro qual que é a nossa vizinhança. Para quê? Porque a partir daqui você vai verificar o que está acontecendo nessas vizinhanças aqui, o que está saindo e o que está entrando dentro desse sistema, tá certo? De um modo geral, isso pode acontecer de várias formas, tá? Então, quando você vê um foguete, por exemplo, ele tem transferência de massa e transferência de calor. Quando você abre a torneira do seu jardim, né, na mangueira, todo mundo já sentiu isso, né? Se você deixar a mangueira solta, ela fica mexendo o tempo todo. Por quê? Porque a água está saindo numa certa velocidade, então existe uma força contrária na mangueira, e isso significa transferência de momento, que é quantidade de movimento, é força que está sendo transferido ali, tá certo? E a quantidade de calor, né, como nós já vimos. Então, sempre nós vamos estar procurando por essa fronteira aqui. Essa fronteira ela pode ser adiabática, quando não há transferência de calor. Então, o calor que está aqui, ele chega nessa superfície e retorna. Onde que nós vimos isso? Garrafa térmica de café, né? Vocês veem que ali uma garrafa térmica, ela geralmente é formada, né, por um invólucro, tá certo? E depois internamente aqui ele tem um sistema aqui que as melhores estão em volta de isso aqui é um vácuo, porque então você evita transferência de calor na forma de convencional, né, quando as moléculas vão encostando numa superfície e na outra e vai transferindo calor. Então, quando é vácuo, você isola. E além disso, o que mais que nós fazemos? Você ainda coloca aqui uma camada de espelho, porque aí até a radiação infravermelha ela vai bater e retornar para dentro do recipiente. Então você isola o sistema, tá? Em várias situações nós vamos estar trabalhando nisso.
Quando vocês, por exemplo, né, a gente usa uma panela de cerâmica, o que que a gente percebe? Cozinhar, né, as cozinheiras e tal, falam que é muito diferente cozinhar numa panela de cerâmica. Por quê? Porque ela armazena muito mais calor. E quando ela demora a aquecer, mas depois que ela aquece também ela mantém a comida quente por mais tempo. Então, essas são as diferenças entre o sistema isolante e um sistema que permite uma transferência de calor de forma mais rápida, né? Alumínio, metais, todos esses transferem rapidamente. Então, de um modo geral, nós podemos transferir dois sistemas, né? Sistemas abertos, quando você tem tanto transferência de calor quanto transferência de massa, porque óbvio, como o sistema está aberto, essa água aqui pode evaporar, né? Então, você pode evaporar aqui, então isso aqui é transferência de massa. O sistema fechado, tá, tem transferência de calor, pode ter, mas não tem transferência de massa, está tudo fechado aqui dentro. E por fim, você tem aqui o sistema isolado, então você está totalmente aqui preso dentro dessa linha branca aqui, né? E nada mais acontece, tá? Então todo o calor está contido aqui dentro, ok? Então se você tiver uma transformação aqui que gera calor, a energia disso aqui vai aumentar. Esse conceito de energia é muito importante, né? Quando nós colocamos um sistema fechado, então ele está totalmente fechado, você tem aqui alguma substância qualquer, o que está acontecendo aqui dentro? Olha, aqui dentro você tem moléculas que é composto de átomos, e essas moléculas estão em movimento, que é um líquido, um gás, vamos imaginar isso tudo aqui sendo um gás, então elas estão em movimento. Então o que você tem? Você tem energia cinética? Tem energia cinética dos átomos e tem energia cinética dos elétrons que estão em movimento. Tem energia potencial? Tem energia potencial, porque você pega uma molécula de água, né? Ela tem uma interação entre esses átomos aqui que mantém eles grudados, e isso é uma energia potencial. Para você quebrar, você pode imaginar isso aqui como se fossem molinhas, tá? Molas, todo mundo já viu isso, né? Lá no ensino grau, né? Fazer aquelas barrinhas de mola. Então, se elas estão agitadas aqui, se movimentando, então você tem uma energia potencial que está transformando em energia cinética em potencial. Você pode ter energia elétrica, você pode ter energia nuclear, energia eletrostática, tem mais aqui. Podemos falar energia mecânica, por exemplo, de som, né? Som é uma energia mecânica de movimentos, como ondas, né, do mar, tá? E assim por diante. Então nós podemos imaginar várias, né? Então, de um modo geral, a energia que está contida aqui dentro, ela tem que estar nesta forma de energia aqui, que ela é, né, uma somatória de contribuições de vários tipos de energia, tá? É assim que pensamos. Tem jeito de eu somar tudo? Tem. Faz sentido? Bom, vou deixar essa questão aí para vocês. Faz sentido eu saber qual que é a energia total desse sistema? É quase impossível, né? Porque se você começar a entrar para dentro do núcleo, aí você tem lá elétrons, nêutrons, prótons, dentro do núcleo tem bósons, não sei o quê. Se for somar isso tudo aí, você nunca acaba. O que é importante? O que é importante é que no ambiente da Terra que nós vivemos, nós estamos trabalhando a temperatura de 298 Kelvin. Então, me interessa reações nucleares? Não. Por quê? Porque dentro da parte nuclear está lá paradinho e não vai mudar em nada. Por quê? Porque as energias, para você ter alguma transformação aqui dentro, né, dentro dessa energia aqui, são enormes, né? As interações são enormes. Então, no ambiente aqui da Terra, em condições normais, nós estamos trabalhando aqui com reações químicas, não. Isso aqui para nós, tanto no início do processo quanto no final, é exatamente a mesma. Onde que nós estamos interessados? Justamente nessa parte aqui das reações químicas, onde que os átomos se interagem.
Aí essa parte aqui vai nos interessar um pouco, tá bom? Então, o nosso sistema, né, internacional funciona, aqui ficou um pouco atrapalhado, mas o sistema internacional de unidades está aqui, a energia é expressa em joules, tá? E joule, por quê? Porque por que é quilograma por metro quadrado segundo metro quadrado? Como é que a gente aprende isso aqui? Basta lembrarmos o seguinte, que você tem energia é igual, né, conceito de trabalho, que é igual a força vezes deslocamento. Não é isso? Trabalho, conceito de trabalho. Força não é massa vezes aceleração vezes a distância. Então basta você colocar aqui, ó, quilograma por metro por segundo ao quadrado vezes metro. Então fica metro quadrado. Então isso aqui é um joule. É uma unidade composta. E outra unidade muito conhecida também é caloria, que é cerca de 4,184 joules, que é a energia necessária para elevar 1 grau Celsius 1 grama de água, nas condições de pressão de uma atmosfera. A energia transferida quando uma força se opõe ao movimento, ela é chamada pela letra W, ou seja, é o trabalho, né, do inglês work, que é a força vezes deslocamento. Tá? Então, na verdade, nós vamos ter aqui, né, um tipo de trabalho, que é o trabalho de deslocamento químico. Isso vai ser muito importante, que na próxima aula nós vamos falar de entalpia. Né? Então, onde que está esse trabalho? Né? Então, vamos pensar aqui, né, nesse caso, nós temos aqui a produção, né, de gás, H2. Então, você tem uma reação aqui, um sólido com HCl, produz um gás, esse gás vai querer expandir e ele vai se expandir nesta variação de volume. Então, se você fizer isso, você vai ter uma pressão oposta. Que pressão é essa? A pressão atmosférica nossa, né? Vezes a variação do volume, tá certo? Se a gente estivesse em cima de uma montanha, a pressão é mais baixa. Se você está na altura do mar, a pressão é maior. Então, o trabalho realizado ele é diferente. Se vocês pegarem aqui a unidade de pressão, que é quilograma por metro por segundo, vezes o volume, que é metro ao cubo, vocês vão ver que essa unidade aqui dá exatamente o quê? A unidade de joules, ou unidade de energia. Tá? Então, isso aqui é só para mostrar realmente que esta fórmula aqui tem a fórmula de Joule, ou seja, trabalho desta forma, que é um trabalho mecânico de expansão, e ela vai ser importante. Daqui a pouco nós vamos estar tocando neste assunto. Então, grava aí, guarda, né? Toda pressão, todo trabalho realizado em função da expansão de um gás qualquer, ele, né, é a pressão oposta, vezes a variação do volume. Isso nos dá, né, a ideia de energia, tá certo? Isso aqui vale até um aspecto filosófico, né? Não há trabalho se não tiver pressão oposta. Não há trabalho se não tiver o contraditório. É preciso. Você só sabe se existe verde se houver a cor vermelha, a cor azul. Então é preciso de ter oposição, né? A gente comenta isso, tá certo? Então, para que haja trabalho aqui dentro da sala de aula, é preciso que vocês façam perguntas, para que haja pressão oposta. Porque senão, muitas vezes corre o risco da gente não ter um trabalho realizado até o final do semestre. Calor. Calor é um aspecto importante. Observe que nós estamos falando de duas coisas, né? O calor enquanto essa entidade, né, que a gente vai chamar aqui de Q, tá? E quando então você tem esse processo aqui de expansão, mas há também
uma variação, né? Você nota que aquece ou esfria em volta aqui do pistão. Então, quando isso acontece, né, em volta aqui do pistão vai esfriar ou vai aquecer. Ou seja, houve variação de transferência de trabalho? Não, aí agora é de calor. Então, calor é a energia em trânsito, né? Então, essa energia irá migrar das vizinhanças na forma de trabalho, uma vez que o peso foi elevado. Tá? Então, isso pode acontecer de várias formas, né? Ou devido a uma variação de temperatura, você tem uma transferência de calor. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Tá certo? Então, toda vez que você estiver num ambiente, né, ele está fechado, um sistema, você tem as vizinhanças. Quando acontece qualquer algo aqui, você tem uma variação. Se ele não for um sistema fechado, ele pode fazer trabalho nas vizinhanças, fazendo o pistão, né, como nós mostramos ali no slide anterior, subir, né, tá certo? O delta V aqui. Tá certo? Com diâmetro, então você tem. Ou você tem transferência de calor. E quando você transfere calor, você vai sentir, né, que a vizinhança aqui vai aquecer, né? Você vai aumentar a temperatura. Tá certo? Então, lembrando, o trabalho e o calor. O melhor exemplo disso é o motor do carro. O que acontece quando o motor do carro? O motor do carro lá dentro do pistão, você tem um pistão lá dentro. E o que vai acontecer? Você tem aqui o que a gente chama de bico de injeção, você tem aqui o combustível, que já manda uma mistura de oxigênio e ar, e aqui acontece o que? Uma reação química, que é a combustão. Quando isso faz, você faz esse êmbolo, que é o pistão, subir. Quando ele sobe, né, ele está subindo aqui, aqui tem uma engrenagem, né, essa engrenagem aqui vai fazer com que movimenta, né, algo, e aí ele vai, desce, sobe, e aí então você vai ter ele subindo e descendo, então você faz o carro andar. Mas é só isso? Não. O que mais quando você faz a combustão? Parte dessa energia que foi liberada foi transformada nesse trabalho que vai fazer o trabalho mecânico, vai deslocar o carro. E o que mais? E você vai ver que o motor seu vai aquecer. Então a temperatura aqui vai subir em volta. Tanto é que você tem o que? Um líquido de arrefecimento que fica esfriando o motor, porque se ele derrete, ele vai aquecendo tanto que derrete, famoso fundir o motor, né? É quando a temperatura aumenta tanto que esse pistão aqui funde, tá certo? Derrete. Pois bem, por fim, né, quando nenhum trabalho for realizado, a quantidade de energia transferida na forma de calor será maior. Ou o contrário, né? Na prática, quando você está falando de máquinas térmicas, é isso que vai acontecer. O que o nosso corpo quer? Você ingere alimentos, glicose, por exemplo, para transformar em ATP, transformar em energia química. Você quer que transforma tudo, mas infelizmente não é isso que acontece, né? Em vez de, quando você começa a fazer exercício físico, o que acontece com o seu organismo? Parte da energia é transformada em trabalho, que é o trabalho de deslocar o corpo, e parte dessa energia é transformada em calor. Se aumenta a temperatura do seu corpo, você tem que começar a suar para liberar esse calor, para que não aconteça algo, né, nas transformações químicas do seu organismo. Então, ela funciona como uma máquina térmica. Por isso, então, nós temos aqui, né, o nosso sistema, tá, funcionando, representado aí pelo calor Q, que transfere, né, e ele vai transferir esse calor até que a temperatura fique igual, tá certo? Então, o princípio é chamado princípio zero da termodinâmica, não precisa de decorar isso, tá? Mas basicamente lembrar que
toda vez que dois corpos estiverem em contato, um com temperatura diferente do outro, a tendência deles vai ser ter um fluxo de calor de forma que equilibre esta temperatura. Tá? Pois bem, então como é que a gente fala aí com cuidado com a convenção de sinais? Então a convenção de sinais, isso é só uma convenção que foi mudada recentemente, né? Então nós temos aqui o trabalho Q maior do que zero é o calor transferido, então você transfere o calor para as vizinhanças, né? Então quando ele é, aqui é a vizinhança, né? Então o calor ele é maior do que zero quando o quê? Quando você está transferindo calor da vizinhança para o sistema, né? Esse aqui é o sistema, né? E o contrário é verdade também, né? Quando você está transferindo calor, você está o quê? Ele é negativo porque ele é isotérmico. Então daí vem essa ideia, né? Quando é isotérmico é negativo, justamente por causa disso. O trabalho é a mesma coisa, tá? O trabalho houve uma mudança, dependendo do livro que você pegar, isso aqui vai ser o contrário, né? O trabalho maior do que zero é o trabalho realizado pela vizinhança. Então o trabalho realizado pela vizinhança, assim ele é maior do que zero, e se o sistema fizer trabalho na vizinhança, ele é negativo, tá? Essa mudança foi recente, né? Eu quando estudei era o contrário, tá? Então de forma que o calor então provoca uma mudança de temperatura e vai depender o que dessa capacidade calorífica. Isso é muito importante, né? Então quando você pega um copo de água e você quer aquecer, a quantidade de calor que você tem que dar aqui, ó, no seu fogãozinho lá, né? A quantidade de água que você tem que dar, que você tem que queimar, ó, de gás, de combustível que você tem que queimar para aquecer a água, 100 gramas de água, né, da temperatura de 25 graus Celsius até a temperatura de 100 graus Celsius, que é a hora que começa a entrar em ebulição, você vai fazer café, por exemplo. Esse 75 graus Celsius aqui vai depender da capacidade da água de absorver esse calor, tá certo? Então essa é a capacidade calorífica. Se você quer saber a quantidade de calor que você vai gastar, você vai fazer o quê? Ora, o calor que vai ser liberado vai ser a massa de água vezes a capacidade calorífica da água e vezes o ΔT. Observa que se eu mudar, né, então é aquela história que eu comentei antes, se você pegar, por exemplo, uma panela de cerâmica, até você aquecer a sua cerâmica, a capacidade calorífica dela é muito maior do que a capacidade calorífica de uma panela de alumínio. Tanto é que você colocou fogo aqui, rapidamente você sente o calor, já, né, a temperatura sobe rapidamente. Enquanto que numa panela de cerâmica, não. Ela é mais grossa, então você bota lá no fogo, demora, você ainda consegue até botar a mão, né? Ela ainda começa a esquentar devagarzinho. Significa o quê? Que a capacidade calorífica dela é muito grande, porque é muito você gasta, né, uma grande quantidade de calor para ter uma pequena variação de temperatura, tá certo? Então essa capacidade calorífica dela na verdade é menor, ela absorve muito pouco, tá bom? Pois bem, então vamos lá, né? Esta é a fórmula, né? O calor aqui ficou mal aqui, né? O calor é igual então a capacidade calorífica vezes a massa vezes a variação de temperatura, tá? Nós temos sistemas como a calorimetria, né, que nada mais é que muito semelhante a uma garrafa térmica, onde que você vai fazer? Qualquer coisa que você faça aqui na sua amostra, aqui, ó, né, você vai acompanhando aqui pela diferença de temperatura, e aqui você tem um líquido, a água.
Então você mede a variação da temperatura da água, se assume que todo o sistema aqui ele está isolado, então tudo que acontecer aqui dentro e mudar e gerar calor, esse calor vai igualar a temperatura com a água, a temperatura da água então vai subir, você vai detectar pela variação da água e pela capacidade calorífica da água, você sabe quanto de calor foi liberado aqui. Hoje tem sistemas muito mais sofisticados, né, que é monitorado eletronicamente, são os calorímetros, que você consegue detectar pequenas variações de reações químicas e até determinar a variação, né, de energia em função de reações químicas acontecendo, né, mesmo em pequenas quantidades, tá bom? Então, então agora podemos falar do primeiro conceito nosso, que é a energia interna de um sistema. Tá? Então, a energia interna de um sistema, que nós vamos chamar de U, tá? Nós vamos lembrar que essa energia interna ela existe, mas nós precisamos saber qual que é? Não. O que eu estou interessado? No fundo, o que eu estou interessado é nesta variação aqui, ó, energia final menos inicial. É nisso que eu estou interessado. Então, quando eu pego aqui, eu tenho H2 mais O2 dando água, a minha energia vai abaixar. Por que ela vai abaixar? Porque a gente sabe que uma reação de H2 com O2, o que acontece? Libera calor. Então, se eu colocar dentro do meu sisteminha aqui, H2 mais O2, quando acontecer a reação química, vai gerar muito calor. Por quê? Porque a água é mais estável do que o H2O2. Então a energia potencial abaixa e esse calor, na forma de energia cinética dos gases, que é a água aqui, vai fazer com que o quê? Que o calor vai para as vizinhanças. Então o que aqui é menor do que zero. Tá certo? Então a variação de energia interna é o final menos o inicial. Mas o que eu estou interessado? Eu estou interessado em determinar esse ΔU. Então, já adiantando aqui, né, em relação ao próximo slide, então a minha variação de energia interna vai ser igual ao quê? O Q, que é o calor que saiu, mais o trabalho, se caso esse sistema aqui permita expansão ou fazer algum trabalho na vizinhança. Né? Então, o trabalho e o que? Lembrando que esses valores nessa situação são negativos. Então, nesse caso particular aqui da água, como o ΔU vai ser negativo, porque o final é esse, então ΔU é negativo. Claro, o calor tem que ser negativo, ou seja, o calor é isotérmico, libera. Isso é importante, né? Estamos nisso bem claro, tá bom? Então vamos lá. O que é ΔU? Para quem gosta de matemática, ΔU, a energia interna, é uma função de estado, né, que matematicamente significa que a integral curvilínea de U de x dx é igual a zero. Ixi, mas nós não vimos matemática. Não, isso aqui é uma matemática muito avançada. Mas não, o que nos interessa é o conceito, né? E o conceito para nós é esse aqui, a função de estado. Há muitas funções de estado. O que é função de estado? É o seguinte, se eu quero saber qual que é a altitude que esse pessoal está e qual a altura em relação ao nível do mar aqui embaixo que eles subiram, basta eu olhar aqui em cima e olhar aqui embaixo. Por quê? Porque para eles subirem, se eles subiram pelo caminho azul, ou se eles subiram pelo caminho vermelho, ou se fizeram qualquer outro caminho e depois chegaram aqui, quanto que eles subiram?
H. Então, independe do caminho. Eu falo muito que o ideal seria o nosso tanque de gasolina ser uma função de estado. Eu encho o tanque aqui em Belo Horizonte, vou para São Paulo. Chego lá, o tanque está vazio. Aí eu pego a estrada de volta, quando eu chego em Belo Horizonte, o tanque está cheio de novo. Então isso seria função de estado. Ah, não, saí de São Paulo, fui para Campinas, fui para o Rio, fui para não sei o que tal. Cheguei em Belo Horizonte, tanque cheio. Essa seria a ideia da função de estado, tá certo? Então a função de estado é uma função que independe do caminho. E isso é que faz a grande mudança que permite uma revolução industrial no final do século XIX. Porque essas teorias vêm lá do século XIX. Por quê? Porque quando você tem uma chaminé para produzir aço, até hoje é motivo de pesquisa quando você coloca o minério de ferro, CO2, CO que entra aqui, mais O2, mais combustível, né? Mais o redutor, que é o CO, mais carbono, mais minério, Fe2O3. E no final você sai aqui com a escória, né? E com o aço. A pergunta é: quais as reações que acontecem aqui dentro? Nossa, são várias, até hoje se pesquisa sobre isso. Mas isso não importa. O que importa é qual é a variação de U. Eu tenho o U desses sistemas aqui entrando e o U saindo, que é a escória mais aço e mais CO2 e água aqui, né? Então, quando eu faço a diferença disso, eu acho o ΔU. Ele independe do caminho, eu não preciso de saber o que está acontecendo aqui dentro. O que eu sei é que nessa variação eu tenho a quantidade de ΔU e, consequentemente, eu tenho a quantidade de combustível que eu preciso e tudo que eu preciso de colocar, porque eu tenho a estequiometria e o ΔU e, consequentemente, eu tenho saber a quantidade de dinheiro, eu controlo, eu monetizo isso, né? Então isso é a ideia do capitalismo aí, né? A ideia do comércio, né? Para que a gente possa produzir. Então isso é importantíssimo, né? A função de Estado mudou a cara do nosso mundo, tá certo? Por fim, eu vou, né, passar isso aqui, mas apenas para deixar para vocês aqui, né? Então, seguindo aí, eu espero que vocês consigam ver, né? Então nós temos aqui a água quente, né? É isso esfriada a 25 graus Celsius e você pode voltar, né, para o lado de cá, ou seja, se você sair a 0 graus Celsius, você pode aquecer e ela vai chegar a 25 graus Celsius. Você coloca do lado de cá 100 graus Celsius, né? E se você unir as duas, você vai chegar lá na temperatura média 50 graus e a 25 graus Celsius, tá certo? Quando você esfria ou você aquece, por causa da troca não com o meio ambiente. Pois bem, então a primeira lei da termodinâmica, né, vai aparecer aí que a energia interna de um sistema isolado permanece constante, ou seja, ele não troca nem matéria nem energia com a vizinhança. Se isso for verdade, o que acontece? Todas as transformações químicas que acontecerem ali dentro vai variar o ΔU e isso vai ter que ser transformado ou em aumento de temperatura ou abaixar a temperatura, ou aumento de pressão ou diminuição de pressão, ou seja, vai ter uma alteração no sistema. Mas no final o ΔU tem que ser o quê? Zero. Tá certo? Então você só tem uma transformação de uma energia em outra. Tá? Isso vai ficar mais claro na hora que nós começarmos a trabalhar. Então, é aquela formulazinha, né? Em alguns livros vocês vão ver Q menos W, no sentido de que aí esse conceito de W aqui altera, né? Em vez de ser negativo saindo da vizinhança, ele fica positivo saindo da vizinhança, tá? Então, dependendo do livro que você pegar aí, você pode ter essa variação aí, fiquem atentos. O que importa é que, dependendo do conceito que você estiver usando aqui,
tudo o que acontecer nas vizinhanças, né, o que entra e o que sai, está relacionado com a variação de energia interna do seu sistema. É isso que importa, tá bom? Então, se Q é menor ou W é menor que zero, a energia interna diminui, delta U menor do que zero. Se Q é maior que zero ou W maior do que zero, a energia interna aumenta. E claro, dependendo aqui se Q é maior do que zero e W menor do que zero, vai depender da magnitude de um e de outro para saber se a variação da energia interna foi negativa ou positiva. Tá? Então, esse é o conceito, né? Essa é a base dos conceitos nossos aqui. Tá bom? Então, você tem aí todos esses sistemas. Esses slides vão estar disponíveis para vocês. Vocês podem dar uma olhada. Tá bom? Para nós estarmos lidando com isso. Tá ok? Então, aqui ele só dá um exemplo mesmo. Né? Então, se a energia interna de um sistema é menos... Se o calor, né, perdido foi menos 85, mas houve um trabalho realizado de mais 50, a variação de energia interna do sistema foi de menos 35. Tá certo? Pois bem, então esse é o resumo, né, do que nós vimos hoje, e vamos então daqui a pouco para a próxima aula, tá bom? Um abraço para todos aí.